tecnologia e inovação. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco para avaliar esse tema o Dr. Guilherme Marco de Lima. Ele é vice-presidente da ANPEI, Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Participa da entrevista do jornalista Davi Merick. Doutor Guilherme, vamos entrar no empreendedorismo. Tem aqui os esforços feitos aí pelo SEBRAE, pela FINEP, né? E o que é que falta para o brasileiro para existir no Brasil uma cultura empreendedora? Formação, visão de longo prazo e arrojo. Eu acho que essa cultura empreendedora passa pelo intraempreendedorismo, ou seja, as empresas estarem preparadas para essa cultura empreendedora dentro da empresa efetivamente, então grandes corporações, e o empreendedorismo per si, que seria o empreendedorismo de buscar algo novo, novos modelos de negócio, novas empresas surgirem a partir dessa questão. O que se faz hoje é muito maior do que se fazia, mas ainda assim precisa se estabelecer, seja na grade fundamental de ensino, seja nos estímulos ao empreendedorismo, quando fala de ferramentas de fomento, um maior engajamento para que esse tema torne efetivamente a pauta. Quando o senhor fala em formação, o senhor está se referindo a uma coisa particular, especializada, ou na escola de maneira geral? Entrar no currículo escolar alguma coisa ligada ao empreendedorismo? Nas reflexões ANPEI, que a gente trouxe recentemente a Brasília para o Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente coloca que precisa, por exemplo, um esforço muito grande entre o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério da Educação para que a gente possa cada vez mais ter na grade curricular disciplinas ligadas ao empreendedorismo, seja ela questões financeiras, seja elas questões ligadas a modelo de negócio, enfim, cadeiras que, de maneira direta ou indireta, vão trazer essa cultura empreendedora, mas precisa também de ferramentas de apoio efetivo para aquelas empresas nascentes. Então, quando a gente fala de recursos aportados para empresas nascentes, a gente está falando de uma série de instrumentos que lá fora são muito fortes, me refiro lá fora, países desenvolvidos, que no Brasil está surgindo, mas ainda está bastante distante do que é praticado lá fora. Há algumas vertentes, alguns estudos que eu já li, inclusive, que dizem que o Brasil é um país altamente empreendedor, uma das culturas mais empreendedoras do mundo, inclusive. Então, essa ideia de que o Brasil é pouco empreendedor não seria tão verdadeira. Eu também gostaria que o senhor comentasse, muitas universidades, inclusive privadas, então já não é mais patrimônio das universidades públicas, estão montando incubadoras já há alguns anos, gerando empresas. Tal. A ANPEI tem analisado o resultado dessas universidades, se tem dado resultado, se é positivo, se esse modelo é correto? Como o senhor avalia isso? Há muitas empresas nascentes, mas com taxa de mortalidade extremamente alta. O que precisa é atrelar essa taxa de natalidade, ou seja, a quantidade de empresas nascentes, a programas de grandes empresas, médias empresas, para que possa alavancar essas pequenas empresas e elas se tornem competitivas. Então, o que precisa hoje é do maior adensamento da cadeia, através de iniciativas da própria cadeia, ou seja, da pequena empresa com a grande empresa daquele determinado setor, mas também de recursos cada vez maiores para que essas pequenas possam se desenvolver e não caiam nessa estatística que hoje é a estatística. A gente poderia dizer que essas incubadoras da universidade, o nível de mortalidade é o mesmo que da iniciativa comum de uma pessoa que vai montar a empresa, ou ela está num patamar um pouco superior? Não, sem dúvida superior, e tem acesso muito mais fácil às ferramentas de fomento, por exemplo, seed monies ou recursos ligados à capital de risco, porque elas têm todo um apoio nessa direção. Mas ainda assim precisa se trabalhar muito forte nessa questão e mais do que isso, conseguir fazer com que elas tragam efetivamente valor agregado para a cadeia onde elas vão atuar através de prestação de serviço ou venda de produtos para empresas que possam dar maior volume de escala, maior previsibilidade financeira efetiva para essas empresas. Mas essa questão que o Davi colocou, que alguns dizem que o Brasil é um país empreendedor. É ou não é? Nós somos, comparado com outros países do mundo, nós temos uma cultura de empreendedorismo ou não? Ou estamos muito longe, muito distante dos outros países? Do nosso nível, do nosso porte? Se a gente for avaliar, por exemplo, a Austrália, sair do eixo Europa e Estados Unidos, mais de 90% das empresas são micro e pequenas empresas, ou seja, essa cultura é extremamente forte. Quando a gente fala de Brasil, ainda tem um esforço muito grande, mas está bastante longe desse viés. Então, eu diria assim, assim como a gente é conhecido ou
se vende lá fora como um país criativo, mas são questões pontuais que precisam ser aprimoradas, porque senão não adianta ser criativo, ser inovador, ser empreendedor, se não conseguir se manter no mercado e efetivamente crescer e gerar riqueza. Essa ideia de inovação, quando alguém está assistindo um debate como esse e tal, não fica claro o que é inovação, que coisa é essa, que pássaro grande é esse que fica voando sobre as nossas cabeças e tal. E especialistas apontam a ver vários tipos de inovação dentro de uma empresa. Eu queria que o senhor comentasse o que é uma inovação tecnológica ligada a produto, o que é uma inovação incremental que está ligada à introdução de melhorias, o que seria uma inovação radical, que é a introdução de algo absolutamente novo, inovação de marketing, ações que visam o mercado e tal, inovação organizacional, que seriam práticas de gestão, e outros tipos de inovação. Como o senhor avalia e que coisa é essa chamada inovação radical? O que é isso? Inovação radical é quando há uma ruptura com o modelo de negócio. Então, é quando uma inovação entra no mercado e todo aquele determinado segmento deixa de existir. Por exemplo, a gente pode falar de máquina de datilografia, máquina de escrever. Isso é um exemplo clássico, que pega a nossa produção de jornalista. Então, podemos falar nessa linha. Então, sempre que há uma disruptura bastante significativa no mercado. Essas inovações dificilmente acontecem ou com uma taxa muitíssimo inferior a, por exemplo, inovações incrementais, que são aquelas do dia a dia. Inovações incrementais podem estar ligadas, por exemplo, à redução de custo. Nada impede. Então, desenvolver um determinado produto que, através de pequenas inovações, esse produto seja mais competitivo. Inovações em processo, que esse produto possa ser desenvolvido numa velocidade maior, com qualidade maior e, consequentemente, agregue mais valor. Então, estamos inovando a nível de processo. Enfim, inovação é sempre que um produto, um processo entra no mercado, ou seja, é vendido, é comercializado efetivamente. E é inovação para aquela empresa. Então, o que é inovação para uma determinada empresa não necessariamente é para o seu concorrente, mas aquela empresa está agregando valor. Então, tem que se buscar isso. E quando a gente fala de inovação no conceito ainda mais amplo, então inovação em marketing, inovação em mercado, porque a inovação não precisa ser necessariamente do produto ou do processo que a empresa está desenvolvendo. Ela pode inovar em modelo de negócio, ela pode inovar no sistema logístico, ela pode inovar na marca, enfim, a inovação no conceito mais amplo pode ser trabalhada em diferentes esferas e tem que ser trabalhada em diferentes esferas. A regra é não ficar parado, né? Além disso. A regra é não ficar parado. Se parou, pronto, né? Hoje, os Estados Unidos estão num processo de recuperação, mas delicado ainda, né? Um processo, saíram de uma crise muito forte. A Europa, boa parte em crise ainda, né? E os países adotando aí políticas de ajuste muito severas, né? Como a própria Alemanha, o Reino Unido, a Espanha, Itália, Grécia, todo mundo adotando, apertando ali. Isso, de alguma maneira, esses ajustes, tanto dos Estados Unidos, esse caminhar mais lento de recuperar numa situação frágil como da Europa, isso traz alguma repercussão para o Brasil. Agora, isso vai influenciar na questão da inovação, vai atrasar o processo de inovação, vai atrasar investimentos nessa área? Eu diria que é uma chance ímpar para o Brasil, ou seja, é uma oportunidade efetiva. O epicentro da crise está lá fora. Então, quando a gente fala lá fora, a gente está falando de países desenvolvidos, ao contrário de todas as crises anteriores, onde o Brasil estava nesse epicentro. Então, inovar nesse momento, aportar recursos, apostar efetivamente em inovação como um diferencial competitivo para as empresas brasileiras, e falando de Brasil, o governo brasileiro, é uma chance ímpar, deve ser perseguida, mas a gente está percebendo que, apesar dessa oportunidade, a gente está avançando, mas não na medida que deveria estar avançando, consequentemente, perdendo parte dessa oportunidade e trazendo para dentro de casa uma potencial ameaça. Você está numa corrida, tem um grupo muito na sua frente, aí parou para beber água e você não está com sede, é hora de você alavancar, né? Correr para ultrapassar, não é isso? É a hora do Brasil. É a hora do Brasil. E quando eu falo hora do Brasil... Brasil, Índia, China, Rússia... E eles estão, como a gente viu por alguns números colocados por vocês, nessa velocidade. Vamos falar um pouco para a juventude. Essa juventude está estudando, ainda muitas pessoas não entraram nas escolas, outras talvez nem vão para um curso superior. Então eu queria fazer algumas perguntas relacionadas a isso. Uma coisa é o cara que está lá no laboratório pesquisando, muitas vezes ele nem tem noção clara do que é o mercado, tal. Outra coisa é aquele pessoal, aquele contingente, eu acho que eu ampliei um pouco isso, aquele contingente de gente que vai trabalhar na esfera da inovação.
É possível falar numa profissão de inovadores, sabendo que você tem inovação radical, inovação incremental, tal. É possível falar em inovadores? Uma segunda pergunta que eu faria. O inovador necessariamente, ele tem que dominar o inglês, outra língua, ou ele pode falar apenas o português e ser um inovador? Outra pergunta desdobrada disso aí. Ele tem de obrigatoriamente passar por um curso superior para ser inovador? Ou essa função de ajudar a inovar é possível a todo tipo de segmento social, todo tipo de formação? Como o senhor avalia isso? A inovação pode estar em coisas bastante simples e quando está em coisas simples é ainda mais inovadora. Então, o perfil da pessoa, a vontade de descobrir o novo e mais do que descobrir o novo, aplicar o novo é o diferencial da inovação. Então, a pessoa que procura, através de conhecimento, aplicar aquilo na realidade e conseguir comercializar aquela invenção, vai ter total sucesso nesse segmento. Então, eu acho que está muito mais atrelado a esse perfil, e é óbvio que formação teórica vai ser um dos grandes pilares desse empreendedor inovador, vamos falar assim. Mas eu diria que hoje não é necessário fazer uma faculdade, uma pós-graduação em inovação para ser inovador. É preciso buscar, através da inovação, mecanismos ou meios de se tornar mais competitivo. E quando fala de línguas, de formação teórica, eu acho que toda e qualquer base teórica que vá alavancar a capacidade daquele profissional... Incrementa, a inovação incremental para o inovador. Vai ser um diferencial. Então, tem que se buscar sem sombra de dúvida. Existiria uma profissão de inovador? É possível falar isso ou não? Se fala muito em pesquisadores, então um grupo de pesquisa e desenvolvimento das empresas são aquelas pessoas ligadas à engenharia, ou seja de produto ou de processo, mas quando a gente fala do perfil inovador é um passo além. Então são essas pessoas já com características e atributos de marketing, por exemplo, e de vendas que conseguem enxergar o mercado, o produto em si, o processo e através disso desenvolver algo ainda maior. Então, não existe o profissional, ou até existe profissional inovador, mas não é a prática. Então, o que é a prática é vários profissionais de diferentes segmentos trabalharem em prol de um objetivo maior. O Brasil está se preparando para a Copa do Mundo, né, 2014, e também das Olimpíadas 2016. Né, isso aí são dois eventos, macro-eventos, que vão exigir que o país invista mais em aeroportos, em estradas, né, em infraestrutura, de um modo geral, em hotéis, na rede hoteleira. E eu lhe pergunto, isso vai abrir algumas janelas de oportunidade para a inovação, para o desenvolvimento tecnológico e a pesquisa? Sem sombra de dúvidas, se o Brasil souber aproveitar. Então, quando a gente fala em investimentos, a gente está falando de investimentos na ordem de 100 bilhões de dólares, pelo menos em dados oficiais. Esse valor é bastante significativo. Sabe-se que grande parte desse valor está atrelado a conhecimentos de empresas multinacionais que vão aportar recursos no Brasil. Então, o Brasil vai precisar de uma política clara de atração de know-how, uma política clara de desenvolvimento de pequenas empresas para que elas possam se alavancar através dessa chance ímpar de se tornar mais competitiva. A gente vai precisar de estímulos para efetivamente conseguir agregar para o Brasil através da inovação. Caso contrário, nós vamos ser apenas um parque de obras civis significativas, com valor aportado significativo, mas ao fim do evento, pouco do conhecimento, pouco de competitividade adicional vai ser trazido para esse país. A gente não trabalhou ainda esse tema, mas a questão da pirataria e da espionagem. Uma empresa, quando vai investir um recurso, e é um recurso pesado, é um recurso que ele não tem certeza que vai ter um retorno disso, ele tem que se preocupar em essa ideia não ser roubada. Tal. Como o senhor avalia a questão da pirataria e a espionagem no marco da inovação e nos marcos legais brasileiros? Está muito ligada à propriedade intelectual. Então, quando a gente fala de proteção do conhecimento, a gente pode fazer uma proteção de conhecimento, seja por segredo industrial, então tentar manter no intramuros, ou efetivamente, através de patentes, ter uma proteção legal e formal do conhecimento. A gente, quando fala Brasil, os números são bastante pequenos, muito tímidos em relação a qualquer país desenvolvido, e é um ponto a se trabalhar. Diferente de alguns países, como por exemplo, a Ásia, o Brasil consegue proteger e manter essa proteção de conhecimento sem que haja uma pirataria generalizada do conhecimento protegido. Então, é um tema sensível para a inovação, mas eu diria que a inovação é a busca do novo e a implementação do novo a todo dia. Então, pior é para aqueles que não inovam, porque
cada vez que você inova, dá mais um passo na inovação, mais difícil ficou para aquele que está correndo atrás de você, no caso pirataria, copiar ou utilizar aquele teu conhecimento. Então, não pode ficar parado, é o que a gente colocou aqui antes. É o melhor caminho para que não se caia nessa seara da falta de competitividade. Vocês têm na Ampei um guia prático de inovação. Como é esse guia? Basicamente, qual é o conteúdo dele? E ele é acessível a todo mundo? Como é que é? Sem dúvida, está disponível no site e é uma ferramenta do Ministério de Ciência e Tecnologia que a Ampei desenvolveu e ele busca trabalhar na promoção das ferramentas de inovação e capacitação. Então tem dois grandes blocos, o bloco financeiro que traz a nível estadual e federal todos os instrumentos de fomento que existem e lá pode-se acessar pela página eletronicamente ou existem também cópias impressas, e na parte de gestão, que é todas as ferramentas que existem de capacitação, seja de empreendedorismo ou de ferramentas específicas de inovação, que o empresariado pode acessar e deve acessar, na verdade, para que seja mais competitivo e efetivamente inovador. Sim, então ele acessa por que endereço eletrônico? Pelo próprio site da Ampei, www.ampei.org.br, na página principal já tem o link para esse material. Vai para o manual. A gente está aí às vésperas das eleições, e não vamos comentar candidaturas, então tem toda uma lei aí que não nos permite isso a todos os veículos. Então, me parece que, independentemente dos resultados das eleições, se abre um novo ciclo aí para o Brasil, que pode ser de 4, 5 anos, pode ser de 10, pode ser de 15, a gente não sabe. Mas dentro desse novo processo, um novo ciclo político certamente vai se abrir, como o senhor vê o cenário aí para os próximos 10 anos na área de inovação e tecnologia no Brasil? Eu vou pensar até 2020 aí, como o senhor analisa isso? O desafio é grande, as metas têm que ser ousadas e mais do que isso precisa estabelecer programas de longo prazo. Então, se o próximo governo não entender que inovação deve ser trabalhada ano a ano e deve ter políticas sólidas, cada vez mais sólidas, vamos ter grandes dificuldades. Então, o papel da Ampei, o papel das empresas inovadoras, eu acho que é tentar trazer esse assunto à tona para efetivamente construir o futuro, esse futuro com maior interação com a academia, um futuro com mais recursos alocados, um futuro onde as questões ligadas à inovação tenham em vista programas de inovação e não projetos, enfim, para que a gente possa efetivamente ser competitivo a nível mundial, no mundo cada vez mais globalizado. Eu acho que o caminho passa por aí. Um assunto que a gente já passou por ele aqui, mas muito rapidamente, questão das pequenas e microempresas. Quer dizer, existem programas voltados especificamente para pequenas e microempresas se modernizarem e praticarem a inovação todas as esferas, tanto da produção como da administração. Que programas são esses? Eu diria que existem mais mecanismos para pequena e média empresa do que para grande empresa, efetivamente. Quando eu falo mais mecanismos, eu estou falando de ferramentas de recursos reembolsáveis ou não reembolsáveis. Por exemplo, Sebrae, por exemplo, CNPq, por exemplo, FINEP, enfim, todas as agências de fomento têm programas para melhorar a capacidade de produção deles, melhorar o nível de desenvolvimento de produto e aportar recursos efetivamente. Quando eu falo de inovação, por exemplo, a nível de subvenção econômica, a FINEP tem um mecanismo onde coloca até 90% do valor do projeto a fundo perdido, ou seja, não reembolsável. Recurso que ele vai desenvolver dentro de casa um determinado produto e vai ter um custo efetivo de 10% daquele desenvolvimento. Então, qual é o primeiro passo? Eu sou um pequeno empresário e quero entrar no caminho da inovação, quero modernizar a minha empresa. Qual é o meu primeiro passo que eu devo dar? Eu diria que acessar o manual é um bom caminho, então entrar no site, ver todos os mecanismos que existem hoje, identificar aqueles que são por editais e aqueles que são por fluxo contínuo. Então, quando for por fluxo contínuo, pode-se estabelecer um projeto desde aquele momento. E aqueles que forem por edital e estiverem alinhados com a demanda daquela empresa, acessá-los quando forem abertas novas chamadas. Mas, sem dúvida nenhuma, existe uma série de mecanismos e a qualquer momento eles podem identificar, acessar e submeter projetos para ser mais competitivo. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado.
Se você quiser entrar em contato diretamente com o nosso entrevistado, use o portal da ANPEI, www.ampei.org.br. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo vice-presidente da ANPEI, Guilherme Marco de Lima. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Meric. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.